bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim recomendar para vocês alguns livros clássicos, então sem mais delongas e bora lá! Antes de apresentar a lista para vocês, creio que seja importante comentar um pouco sobre o que eu considero um livro clássico. Esses são livros que acabam sobrevivendo ao seu tempo. Como exemplo, eu vou utilizar o Romeu e Julieta do William Shakespeare, que foi uma obra que serviu de referência para muitos filmes, séries, músicas, enfim. Mesmo a gente sabendo tudo o que acontece dentro dessa história, ainda assim a fonte que originou todos esses materiais continua sendo lida, demonstrando que ainda a obra por si só é muito relevante. Gosto muito da definição que o Ítalo Calvino dá em um livro chamado Por que Ler Clássicos, em que ele diz o seguinte: clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E por esse motivo é tão importante que a gente continue os lendo. Dito isso, vamos iniciar a lista com A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Esse foi o segundo romance publicado pelo escritor e um dos menos comentados que eu vejo por aí, pelo menos aqui no YouTube. Essa é uma obra que, como grande parte das outras de Machado de Assis, originalmente foi publicada no formato folhetinesco. E como muitos já devem saber, os livros do Machado de Assis são divididos em dois períodos, do romantismo e realismo. E essa, por ser uma das suas primeiras obras, obviamente faz parte da sua fase do romantismo. É um livro que eu confesso que peca no desenvolvimento dos seus personagens, mas ainda assim conta muito com a genialidade desse escritor, principalmente por meio do narrador, que é muito irônico e parece conversar com o leitor em vários momentos. Na história vamos acompanhar Guiomar, uma mulher que teve uma infância difícil por conta da pobreza, mas que posteriormente é adotada por uma madrinha rica. E a partir de certo ponto aqui dentro da história, ela terá que escolher um entre três pretendentes, que são Luiz Alves, Estevão e Jorge. Não é o melhor livro do Machado de Assis, mas considero sim essa uma obra boa para se introduzir nos livros do escritor. Prosseguindo, trago agora a vocês uma recomendação dupla de duas obras do escritor Franz Kafka. A primeira delas, uma de ficção, A Metamorfose. Esse é um livro que já tem um início bem emblemático e conhecido pela grande maioria dos leitores, que vamos acompanhar o nosso protagonista, Gregor Samsa, acordando metamorfoseado no corpo de um inseto. Inseto esse que não é nomeado, mas que muitos creem ser uma barata. Apesar de ser um livro muito curto, ele levanta diversas reflexões. É muito triste observar como que esse personagem, que quando era útil para as pessoas ao seu redor, sempre foi muito valorizado, mas a partir do momento em que ele não se torna mais útil para a sua família, ele é jogado de escanteio, evidenciando que as suas relações não eram genuínas, que as pessoas se aproximavam dele não por quem ele de fato é, e sim pelo que ele oferecia para elas. Esse é um livro que eu considero muito difícil você sair indiferente da leitura dele, porque de fato causa um impacto muito grande no leitor. A minha segunda indicação é um livro de não ficção, em que o Kafka direcionou uma carta para o seu pai e é muito evidente que ele não queria que essa publicação chegasse ao público. Tanto é que é uma obra publicada depois da sua morte. Então sim, é um texto extremamente pessoal, mas que contém trechos muito impactantes e que mostram como que essa relação sempre foi rodeada por falta de comunicação. Vou ler rapidamente para vocês um dos trechos, se não o trecho que mais me impactou dentro dessa obra. Eu teria sido feliz por ter a ti como amigo, como chefe, como tio, como avô, até mesmo, embora jamais hesitante, como sogro. Mas justamente como pai, tu foste demasiado forte para mim. Esses são dois livros que eu quero muito realizar uma releitura, porque eu me pego pensando sobre eles até hoje e acredito que, com um olhar mais maduro, terei novas interpretações, reflexões a partir dessas obras aqui. Prosseguindo, temos agora O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Acredito que seja assim que se pronuncia o nome do autor, se eu estiver errado, me perdoem. Esse foi o único romance que ele publicou, mas temos diversos outros textos do autor publicados em outros formatos, principalmente em contos.
É um livro que sim causou certa polêmica na sua época, inclusive existem duas versões dessa obra, uma censurada e outra sem censuras. A que eu tenho em mãos, da editora Penguin e Companhia, é a versão censurada, mas aqui no Brasil a editora Biblioteca Azul chegou sim a publicar a versão sem censuras, que eu infelizmente ainda não li. Então aqui nessa história vamos acompanhar o Dorian Gray, que é um rapaz que no início é descrito como inocente, muito belo. Após certos acontecimentos e influências, vamos acompanhar o seu processo de transformação. Influências essas que vão vir principalmente de um pintor que vai fazer um retrato do Dorian Gray, e o rapaz vai meio que se apaixonar pelo seu próprio retrato e quase que vender a sua alma para ele. Ele também vai se aproximar de um homem chamado Lord Henry, que vai apresentá-lo aos prazeres da juventude, ajudando a aflorar um sentimento que já existia dentro desse jovem. Acredito que uma das principais mensagens que esse livro quer trazer é relacionada ao medo do envelhecimento e do quanto estamos dispostos a manter a nossa juventude. É uma obra que eu considero extremamente impactante e muito bem escrita. E por falar em obra bem escrita, temos um Dostoiévski nesse vídeo com Noites Brancas. Essa é uma novela originalmente publicada no ano de 1848, narrada em primeira pessoa por um homem que é descrito como solitário e muito tímido, que costuma realizar muitas caminhadas pelas ruas de São Petersburgo. E será em uma dessas caminhadas que ele vai se deparar com uma jovem chamada Nastienka. Quando ele avista a jovem pela primeira vez, ela parece estar em um certo sofrimento, e ao se deparar com essa cena, o rapaz decide conversar com ela. Eles acabam tendo um diálogo bem rápido, mas isso vai ser o suficiente para ele criar uma enorme cativação por essa moça, para dizer o mínimo. E a partir disso eles começam a se encontrar com uma certa regularidade nos dias seguintes. É muito interessante observar que o diálogo entre esses dois personagens é muito permeado por reflexões e devaneios. É um livro que tem um tom bem melodramático, então espere por reações muito exageradas vinda desses personagens. Então é isso, pessoal, essas são as minhas recomendações do vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem uma segunda parte desse vídeo e também se já leram algum desses livros. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!